servo pastor Richard, ser com ele, o Deus, na ministração da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, irmãos. Um pouco frio esta manhã, não é? Né? Sim. É um pouco frio. É mesmo por mim também, né? Felizmente estou acostumado ao climático aqui, então é sempre frio como vocês. Irmãos, glória a Deus. Irmãos, se vocês perguntassem aos cristãos qual é a carta mais importante que o apóstolo Paulo escreveu, tenho certeza que 99 em cada 100 diriam que é a carta aos Romanos. No entanto, por mais importante que seja a carta aos Romanos, que expõe a teologia de Paulo e a verdade da justificação pela fé, a carta aos Gálatas é igualmente importante. Ela apresenta uma defesa veemente do Evangelho e da maravilhosa verdade da liberdade do cristão. Irmãos, esta manhã pretendo iniciar uma série de mensagens baseadas na carta de Paulo aos Gálatas. Antes de analisarmos a carta de Paulo aos Gálatas, preciso dar a vocês algumas informações contextuais. A carta de Paulo aos Gálatas é uma de suas primeiras cartas e foi provavelmente escrita por volta de 55 anos depois de Cristo. Mas, por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? Quando lemos o livro de Atos, temos a impressão de que a única oposição judaica ao Paulo vinha dos judeus ortodoxos nas sinagogas, que ele visitava e que rejeitavam sua mensagem, pois pregar sobre uma Messias que havia sido crucificado era uma blasfêmia para eles. No entanto, havia um grupo de judeus que havia aceitado a Cristo, que seguia Paulo por onde quer que ele fosse e se opunha a ele. Por quê? Os antagonistas de Paulo se consideravam missionários cristãos judeus, cujo objetivo era levar as nações à obediência ao rei de Israel, em cumprimento a passagens do Antigo Testamento, como Salmos 2, versículo 8, e Gênesis capítulo 49, versículo 10. Na opinião deles, estavam apenas tentando promover a promessa feita a Abraão, de uma multidão de descendentes, colocando os gentios sob o domínio da lei, conforme sustentado à primeira vista por textos proféticos, como Isaías capítulo 2, versículos 2 a 4, Miqueias capítulo 4, versículos 1 a 3, Zacarias 14, versículos 16 a 19. Gálatas é a resposta de Paulo aos esforços desses missionários para colocar os gentios que se converteram a Cristo sob o domínio da lei, a fim de completar suas conversão de Deus a Israel. No que dizia respeito a esses pregadores, a fé em Jesus de Nazaré como Messias é algo muito bom.
Isso é fundamental para tudo o mais. A fé no Deus de Israel sempre deveria ser acompanhado por um compromisso inabalável com a Torá. Em resumo, acreditar em Jesus é ótimo, mas ainda assim ele precisa tornar-se judeu, ser circuncidado e obedecer à lei. A principal arma desses judaizantes, como Paulo os chama, contra ele era o fato de que ele não havia sido enviado pelos apóstolos em Jerusalém e, portanto, carecia de autoridade para pregar. E seu evangelho não é autorizado pelos apóstolos. Então, agora que já preparamos o terreno, vamos nós voltar para a carta de Paulo aos Gálatas. Por favor, abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 1. E nós vamos ler os primeiros 9 versículos. Gálatas capítulo 1, os primeiros 9 versículos. Para o apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, o qual seja dada glória para todo o sempre. Amém. Maravilhou-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo por outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e queiram transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenha anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Amém. Amém. Paulo inicia esta carta não com as saudações cordiais habituais de suas outras cartas, mas com a preocupação angustiado de um pastor que vê os lobos rondando o rebanho. As igrejas da Galácia estavam se desfiando, não estavam se afastando da religião, não estavam se afastando do conduto moral, não estavam se afastando de atividades espirituais, estavam se afastando do próprio Evangelho. E quando o Evangelho se perde, tudo se perde. A autoridade de Paulo vem de Deus, não dos homens. Voltar para o versículo 1 de Gálatas. Versículo 1 de Gálatas. Paulo, o apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo começa sua carta afirmando que é apóstolo, mas nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai,
que o ressuscitou dentre os mortos. Mais especificamente, de Jesus Cristo e de Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui Paulo coloca Jesus Cristo em primeiro lugar, em vez de Deus Pai, como costuma fazer. Isso serve para enfatizar a divindade de Cristo e sua igualdade com o Pai. Irmãos, se Jesus é igual a Deus Pai, que efeito isso deveria ter sobre nós? Qual autoridade isso lhe confere sobre nós e sobre a maneira como vivemos nossas vidas? Ao enfatizar-se sua convocação para ser apóstolo veio de Deus e não dos homens, nem por intermédio de algum homem, Paulo está respondendo às críticas que seus oponentes lhe dirigiam, não por parte dos homens. Ele não foi designado por um conselho humano, nem por meio de homens. Ele não foi ordenado por um sistema terreno, mas por meio de Jesus Cristo e de Deus Pai. Seu chamado é divino. Paulo fundamenta sua autoridade na ressurreição que o ressuscitou dentre os mortos. O Cristo ressuscitado comissionou pessoalmente Paulo na estrada para Damasco. Atos capítulo 9. Rejeitar o evangelho de Paulo, portanto, é rejeitar o próprio Cristo. Irmãos, se rejeitar o evangelho de Paulo é mesmo de rejeitar o próprio Cristo, o que isso significa para aqueles que rejeitam o evangelho? O evangelho cria nova família. Versículo 2. E todos os irmãos que estão comigo. Paulo não menciona os nomes desses companheiros missionários, como costuma fazer em suas outras cartas, pois não quer dar a impressão de que seu evangelho necessite de apoio adicional. Afinal, ele foi recebido diretamente de Deus. Ao mesmo tempo, ele deseja lembrar as Gálatas que o evangelho que lhes pregou, longe de ser uma excentricidade paulina, é, na verdade, a doutrina recebida por toda a igreja cristã e seus missionários. Além disso, o Evangelho cria uma comunidade de vidas transformadas. Não uma seita, não uma fação, mas a família de Deus. Sim. Em versículos 3 e 4, Paulo resume o Evangelho em uma frase de tirar o fôlego. Graça e paz a vocês da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nossos pecados para nos livrar deste século mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Irmãos, aqui Paulo expõe três realidades do Evangelho: graça, o favor imerecido de Deus; paz, reconciliação com Deus por meio do sangue de Jesus Cristo; livramento, resgate de algo, pecado, ira, por alguém; Cristo, para algo, a vontade de Deus. Irmãos, a palavra grega traduzida como livrar significa libertar ou resgatar do poder
de alguma coisa ou alguém. As doutrinas da fé cristã que já havia exposto, Paulo acrescenta agora uma afirmação que atesta que a morte substitutiva do Senhor Jesus Cristo e seu resultado na libertação da humanidade do pecado está de acordo com a vontade do Pai. É difícil imaginar uma afirmação tão bem formulada para se opor a qualquer interferência da vontade ou dos méritos humanos na obtenção da salvação. Esta frase é a única nas saudações de Paulo e é acrescentada em benefício dos cristãos que se desviaram na Galácia. Jesus entregou-se por nós. A salvação não é uma questão de cooperação, é uma questão de substituição. Cristo não nos ajudou, Ele nos resgatou. Amém. O Evangelho existe em última análise para a glória de Deus. Versículo 5. Ao qual seja dada glória para toda a sempre. Amém. Paulo normalmente não inclui uma doxologia no início de uma carta. Mas a doxologia aqui tem um propósito importante. Ela colocou o Evangelho com foco na preeminência do Senhor Jesus Cristo e na sua obra acima de qualquer crítica ou louvor humano. O fato de que a glória de Deus e a atribuição de glória a Deus durarão para sempre contrasta claramente com esta era maligna que está passando. O verdadeiro Evangelho não exalta o esforço humano. Ele exalta somente Deus. Qualquer Evangelho que exalta o desempenho humano rouba a glória de Deus. Verdade. O Evangelho não é uma criação humana. Não podemos alterá-lo e fazê-lo ser um risco para nós. Devemos avaliar os ensinamentos não com base na tradição, mas nas Escrituras. A salvação começa e termina em Deus. O Evangelho enfrenta uma oposição mortal, nos versículos 6 e 7. Maravilhou-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro. Paulo, para a surpresa de Paulo, versículo 6, olha só. Maravilhou-me. Paulo não está zangando porque eles o ofenderam. Ele está chocado porque eles abandonaram Deus. A agitação que Paulo sente transparece em seu tom e vocabulário. Suas palavras revelam porque ele está tão agitado. As Gálatas estão abandonando aquele que os chamou, a fé em Cristo Jesus. A palavra grega usada aqui pode se referir tanto a uma revolta militar quanto a uma mudança de atitude.
A revolta deles não foi resultado de influências externas, mas algo que estavam fazendo por conta própria. A única raio de esperança é que elas ainda estavam no processo de abandono e poderiam possivelmente ser recuperadas. 2. Há elemento pessoal trágico na maneira como Paulo descreve o abandono delas. Elas não estão apenas se afastando de uma ideia ou de um movimento, mas de uma pessoa, de Deus Pai, que os chamou à fé. Abraçar o legalismo significa rejeitar a Deus, pois implica substituir Deus por um ser humano na própria vida. É digno de notar aqui, mais uma vez, Paulo reitera a verdade natureza do Evangelho. Ele é de Deus, que faz o chamado e é de graça e não de mérito. 3. Ao abraçar o legalismo, os Gálatas, na verdade, deram as costas do Evangelho para abraçar um Evangelho diferente, que, no entanto, nem sequer merece ser chamado por esse nome. Paulo também está preocupado porque os Gálatas estavam se afastando de Deus e da fé cristã tão rapidamente, ou seja, logo após sua conversão. Os falsos mestres, irmãos, não precisam de décadas. O erro se espalha rapidamente. O afastamento espiritual muitas vezes começa de forma sutil, ao acrescentar pequenos requisitos ao Evangelho, ao substituir a obra consumada de Cristo pelo desempenho humano, ao confiar mais nos sentimentos, nas tradições ou nos rituais do que na cruz. Não há outro Evangelho, versículo 7. Paulo diz, o qual não é outro. Irmãos, Paulo quer agora explicar ou corrigir a sua expressão, um evangelho diferente. Se não for acompanhada de um comentário, essa frase poderia sugerir que existem vários evangelhos entre os quais um cristão pode escolher. Isso é exatamente o oposto do que Paulo está dizendo. Por isso ele acrescenta que, na verdade, não pode haver outro evangelho além daquele que descreve o caminho da salvação de Deus em Cristo. O evangelho é único e qualquer sistema de salvação que se desvie dele é falso. Irmãos, não existe um evangelho alternativo, mas apenas o verdadeiro evangelho e distorções do evangelho. Verdade. Isso mesmo. É aqui Paulo menciona pela primeira vez os falsos mestres. Embora não se cite nominalmente, provavelmente porque não quer que ninguém pense que suas observações decorreram de uma aversão a certas pessoas e não de uma preocupação com a verdade.
ele critica dois aspectos da conduta desses mestres. Elas estavam deturpando o Evangelho e estavam causando perturbação na igreja. Esses dois aspectos andam sempre em mãos dadas. Os falsos mestres estavam perturbando, agitando os crentes e distorcendo, pervertendo o Evangelho. Irmãos, deixe-me dar a vocês uma ilustração. Se um médico altera a fórmula de um medicamento, mesmo que seja apenas um pouco, ele pode se tornar veneno. Da mesma forma, alterar o Evangelho, acrescentando, retirando ou ajustando, transforma a boa nova em uma notícia fatal. Irmãos, a principal estratégia de Satanás não é eliminar o Evangelho, mas corrompê-lo. Os cristãos devem ter discernimento, examinando os ensinamentos à luz das Escrituras. Um evangelho do tipo Cristo, mas não é o Evangelho. O Evangelho deve ser defendido a todo custo. Versículos 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenha anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Paulo afirma que, mesmo que ele próprio ou um anjo pregasse um evangelho diferente, tal mensageiro seria amaldiçoado. Paulo condena veemente aqueles que ensinam outro evangelho, utilizando a forte palavra grega anátema, destinado à destruição sob o julgamento de Deus. Em termos espirituais, isso significa condenação. Irmãos, a objeção lógica à mensagem que Paulo vinha pregando é que ele não era, na verdade, o Evangelho, mas apenas o Evangelho de Paulo. Se assim for, então a Gálatas devem avaliar a origem do ensinamento que receberam, levando em conta que os legalistas eram os representantes oficiais dos apóstolos de Jerusalém, enquanto Paulo não o era. Paulo refuta essa acusação, argumentando que, em última análise, a origem humana não importa. Nem importaria mesmo que a origem fosse angelical. Satanás pode se disfarçar como um anjo de luz, assim como seus ministros. Paulo fala isso no 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15. Portanto, os gálatas devem aprender a avaliar seus mestres e devem compreender que qualquer tentativa de alterar o verdadeiro Evangelho é repreensível e que qualquer um que se dedique a ensinar outro Evangelho será condenado.
Paulo repete a advertência no versículo 9. A repetição demonstra seriedade. Se alguém pregar um evangelho contrário, não importa quem seja, a maldição de Deus recairá sobre essa pessoa. Sem dúvida, Paulo repete a palavra anátema, principalmente para dar ênfase. Mas a reformulação envolve três alterações que a vinculam mais estreitamente à situação da Galácia. Primeiro, aquele que pregamos é alterado para o que vocês aceitaram. Segunda, o elemento de improbabilidade é atenuado. Nós, ou um anjo do céu, sendo alterado para alguém, qualquer um. E terceiro, a ideia de possibilidade futura, se nós pregamos, é substituída por uma suposição no presente. O que essa condenação significa para os falsos mestres de hoje? Irmãos, o que essa condenação significa para os falsos mestres de hoje? É muito sério. Portanto, severidade. Por que tanto severidade? Porque está em jogo a eternidade. Se o evangelho que Paulo prega é verdadeiro, então tanto a glória de Jesus Cristo quanto a salvação da raça humana estão em jogo. Se as pessoas podem ser salvas pelas obras, Cristo morreu em vão, como Paulo vai falar em capítulo 2, versículo 21. A cruz fica sem sentido. Se as pessoas recebem um falso evangelho, estão sendo afastados da única coisa capaz de salvá-los de destruição. O falso evangelho não pode salvar, não pode justificar, não pode santificar. Conduz as almas ao inferno. Irmãos, os cristãos devem ser leais à verdade, não às pessoas. Mesmo líderes respeitados podem se desviar. Somente as Escrituras permanecem firmes. Quando o Evangelho é atacado, o silêncio é um pecado. Em que vocês estão depositando sua confiança para a sua salvação? Você está confiando somente em Cristo? Ou está confiando em Cristo e em mais outra coisa? Irmãos, cuidado com as dições modernas dos evangelhos. Os evangelhos mais conhecidos atualmente são o evangelho de prosperidade, Cristo mais riqueza. O evangelho legalista, Cristo mais observâncias das regras. O evangelho moralista, Cristo e bom comportamento. O evangelho terapêutico, Cristo como conselheiro, não como salvador. O evangelho progressista, Cristo sem pecado e arrependimento. Irmãos, agarre-se firmemente à cruz. A nossa esperança não está na devoção, não nossa disciplina,
na nossa obediência, nas nossas decisões, nos nossos sentimentos. Nossa esperança é Cristo crucificado e ressuscitado. Sim, amém. É verdade. Irmãos, Paulo começa a carta aos Gálatas com urgência, pois o Evangelho é a âncora da igreja. Se perdemos o Evangelho, perdemos tudo. Gálatas capítulo 1 a 9 nos apresenta três verdades inabaláveis. Primeiro, o Evangelho vem de Deus, imutável. O Evangelho está sob ataque, inevitável. O Evangelho deve ser defendido, inegociável. Irmãos, afirmemos-nos à graça de Cristo. Permanecemos firmes contra a falsidade e proclamamos com ousadia o único Evangelho que salva. A Ele seja dada glória para todo o sempre. Amém. Irmãos, vamos orar. Pai Celestial, nós aproximamos de Ti em nome de Jesus e pedimos, Pai Celestial, que o Espírito Santo nos conceda sabedoria e discernimento para identificar falsas doutrinas, falsos evangelhos e falsos pregadores e mestres. Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Senhor nos abençoe.